Aleluia. Gostaria que você abrisse em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, e vamos até o verso 2. Eu quero que você receba a revelação relativa à origem, bem no inicinho da Bíblia. Vem comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Presta atenção, a Bíblia começa sem explicar quem é Deus, o que ele pensa, já anuncia no princípio, na eternidade, no início de todas as coisas, criou Deus os céus e a terra. Então Deus existe e Ele é o Criador. E criou os céus. Depois nós vamos entender mais de um, céus. E a terra, uma só, um local de referência onde Deus queria colocar e plantar o homem. Mas claro que antes do homem vieram os anjos, a criação angelical. Nós vamos enfatizar isso em outro momento. Mas nesse momento eu quero que você venha comigo numa revelação muito interessante. Entre o verso 1 e o verso 2 aconteceu alguma coisa. Entre o verso 1 e o verso 2 aconteceu alguma coisa, porque Deus é luz e nele não há trevas. Que a criação de Deus é perfeita. Então, não tem por que Deus ter criado uma terra sem forma e vazia, e ter criado trevas, onde Deus é luz. Então algo aconteceu entre o verso 1 e o verso 2. Vamos nos deter apenas no aspecto de que existiu uma entrada do pecado na criação, existiu uma entrada da corrupção na criação. Depois nós vamos detalhar, mas nesse momento, pensa bem, que nós estamos numa situação onde a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Pensa bem, nós estamos falando de falta de forma, falta de geometria, ausência de vidas, vazia na existência, trevas, que é ausência de luz, e abismo, misericórdia. Agora a esperança, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é a grande notícia desde o início da criação. O Espírito de Deus está liberado para agir na terra. O Espírito de Deus está liberado para agir no universo. O Espírito de Deus está liberado para agir na tua vida. O Espírito do Altíssimo, o Espírito do Criador, quer operar e opera nas trevas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 diz assim: das trevas é que brilhará a luz. É num ambiente de trevas, e agora nós vamos espiritualizar, é num ambiente de dificuldades, num ambiente de decadência que Deus quer agir. É num ambiente de perda, é num ambiente de luto que Deus quer agir. É num ambiente de desespero, de depressão que Deus quer agir. O Senhor tem recursos no meio da tua aflição, no meio da tua dor, no meio da tua perda. O Senhor tem recursos no meio da corrupção do teu coração. É das trevas que brilhará a luz. O Espírito de Deus se movia aonde? Sobre a face das águas. Eu quero que você vá em Efésios capítulo 5, onde nós temos aqui no verso 25 e 26, diz: vós, maridos, amai a vossas mulheres. Quem é o esposo que está amando a sua esposa? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Presta atenção que a Bíblia ela associa a palavra de Deus com águas, águas do trono, águas vivas. O manancial de águas vivas é o Senhor Deus. Lá em Jeremias diz que o povo de Deus fez duas maldades:
Diz assim o Senhor: a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Olha o Senhor falando através da palavra e dizendo que a palavra é água, manancial de águas vivas. Eu quero que você tome posse dessa palavra, entendendo que o Espírito se move sobre a face das águas. O Espírito se move sobre a ação da palavra. O Espírito se move diante de uma liberação da palavra de Deus. E lembra quando Nicodemos foi atrás de Jesus? E Nicodemos, ele queria entender, porque ele era um mestre em Israel. Lá em João capítulo 3, Nicodemos vem atrás de Jesus de noite, envergonhado, tendo que fazer isso em oculto, porque não era de boa reputação, né? Um líder de sinagoga, um homem ilustre, procurar a Jesus, que já era tido como alguém que estava sendo hostilizado. E aí ele fala que bem sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí no capítulo 3, no verso 3, Jesus responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica espantado e não entende, ele não tem a revelação. Ele fala: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus continua no verso 5: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Perceba que Jesus está falando: se alguém não nascer da água e do Espírito, se alguém não nascer da palavra e do Espírito, se alguém não nascer de duas sementes, a palavra de Deus e o Espírito. Depois nós meditaremos sobre a parábola do semeador, mas a semente de Deus, segundo Lucas 8, é a palavra. E o Espírito também é uma semente. Nós vamos ver em 1 de João, capítulo 3, verso 9, que a semente permanece nele. Essa semente é uma semente masculina, é o Espírito Santo, é chamado de o esperma, uma semente masculina. E lá em 1 de Pedro, ele diz de uma semente, e a palavra no grego já não é mais esperma, é esporá, semente feminina. Então é como se a semente, a palavra, fosse uma semente feminina, e ela é colocada no coração do homem, e o Espírito de Deus, ele paira sobre a face dessa semente da palavra, e ele fecunda a palavra. Esse é o processo que gera um novo nascimento. Este é o processo que gerou a criação, porque quando Deus criou todas as coisas, não tinha matéria-prima, só existia Deus. E Deus, na gloriosa pessoa da Trindade, na pessoa do Pai, na pessoa do Verbo de Deus, que é a palavra, e na pessoa do Espírito Santo. Então veja que no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele libera a ação da palavra e do Espírito. É por isso que Deus fala: haja luz, e houve luz. Haja divisão, e houve divisão. Haja e houve, porque Deus falou e assim aconteceu. Nascimento virginal de Jesus sobre a Virgem Maria. O que acontece? A mulher recebe a visitação do anjo Gabriel, ele libera a palavra profética e ela diz: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E assim a sombra do Altíssimo pousou sobre a face da palavra, sobre a face dessas águas, e o Senhor Jesus foi gerado na sua encarnação, na sua humanidade, na sua primeira vinda. O unigênito foi gerado daquela forma. E aqui também estamos dizendo que o Senhor quer operar segundo essa palavra. Para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, o Senhor quer operar o novo nascimento. Para aqueles que já conhecem o Senhor Jesus, ele quer operar
transformação no caráter e liberação de um mover de glória em glória, levando e conduzindo o homem ao sobrenatural. Aleluia! Eu quero que você receba essa palavra, seja fortalecido e entenda que nos momentos das tuas dificuldades, dos teus desafios pessoais, o Espírito de Deus estará pairando sobre a face das águas. Portanto, profetize, libere uma palavra e permita que o Espírito Santo haja em fé. Atitudes de fé, eu quero te abençoar e declarar que você recebe, que você vive essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deus te abençoe. Holy Nation, Nação Santa.